1 Timóteo, capítulo de número 5, verso de número 8. Mantenha esse texto aberto para que nós então meditemos na palavra do Senhor. Amém? Amém mesmo? Amém. A palavra do Senhor diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Você crê nisso? Repita isso comigo então. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Amém. Meus irmãos queridos, ser cristão de verdade implica em nós sabermos ter fé, ter uma vida transformada, vivermos em atitude quebrantada diante de Deus e nutrirmos o nosso coração um sentimento de arrependimento. Como a gente lê a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, sabemos que as duas grandes marcas de uma vida convertida e transformada por Deus não são outras senão uma fé no Senhor Jesus tão forte, tão inabalável, plantada pelo próprio Deus no nosso coração, pelo qual nós reconhecemos a salvação que vem do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus como próprio autor e consumador dessa salvação, e Senhor da nossa vida, da nossa alma, da nossa existência, dos nossos corações, e por que não dizer, da nossa própria casa, nossa própria família. E essa fé no Senhor Jesus, que é fruto da graça de Deus, que um dia nos alcançou e nos tirou das trevas e nos trouxe para Cristo, nos induz também ao arrependimento para a vida, um arrependimento sincero, uma mudança de mente. Um dia na sua vida você pensava de um jeito muito diferente do que você pensa hoje. Houve uma época na sua história que você enxergava as coisas, a realidade, a vida, os seus princípios, os seus propósitos, as suas prioridades de um jeito. E o encontro com o Senhor Jesus, sendo algo extremamente eficaz e absoluto no seu coração, trouxe você para uma nova vida, onde você agora nem reconhece mais quem você era antes, porque em Jesus Cristo, nós que somos convertidos pela graça de Deus, detemos um quebrantamento tão forte diante do Senhor, que a nossa vida é unida a Cristo de forma espiritual, do qual nós não temos o desejo de nos afastar em nenhum momento. O que é interessante, no entanto, é que essa busca que Deus faz conosco, nos transformando em novas pessoas, nos ensina a ser cristãos e cristãs verdadeiros, e nos ensina a ter fé em Deus de tal forma que isso faz com que a gente tenha atitudes também que são práticas. Uma delas é saber cuidar dos outros, não cuidar da vida dos outros, não ser enxerido na vida dos outros, mas cuidar dos outros nas suas necessidades, saber levar as cargas uns dos outros. Isso é bíblico, é um ensino que é aceitável aos olhos do Senhor. Por isso que uma fé que não transforma o homem em Cristo não é uma fé verdadeira, é uma fé falsa, uma fé que torna o homem omisso diante das coisas da vida, diante da sua casa, diante dos seus filhos, do seu casamento, da sua família. É uma fé desempenhada de forma vazia na vida. A fé em Deus sempre nos induz a atitudes práticas, a fazer aquilo que Deus manda, a sermos obedientes até a morte, como o nosso Salvador também o foi. Por isso que a Bíblia sempre está nos ensinando que ser de Deus e crer em Deus implica em nós fazermos para Deus, agirmos, termos atitudes com relação à fé que nós temos. Esse é o espírito do Novo Testamento. Essa é a mentalidade que toma a igreja primitiva, essa maravilhosa comunidade do primeiro século, que nós lemos nesse texto, na hora do ofertório,
de irmãos e irmãs não muito diferentes de eu e você, viu? Não melhores do que eu e você, mas pecadores, redimidos pela graça do Senhor, como eu e você somos. Essa mentalidade domina a igreja do primeiro século de tal forma que esses irmãos tomam atitudes práticas, seja com os da sua própria casa, seja com os da família da fé. Perseveram na doutrina, têm tudo em comum, nada falta ao outro, porque a própria igreja está suprindo as necessidades. Até mesmo nessa tentativa de suprir as necessidades uns dos outros e fazer a vontade do Senhor, a igreja encara alguns problemas administrativos, espirituais, até na tentativa de fazer o bem, fazer aquilo que Deus manda. Um jovem pastor chamado Timóteo, pastor de uma das mais importantes igrejas da Bíblia, a igreja de Éfeso, como eu e você estamos estudando no Apocalipse largamente na escola dominical. Timóteo se depara nesse capítulo 5 dessa carta de Paulo com uma questão delicadíssima. E essa questão, irmãos, é como nós podemos fazer as coisas para Deus e para o próximo do jeito certo, que convém agradar a Deus. Como nós devemos socorrer os necessitados, especialmente uma categoria de pessoas que precisam de muita ajuda naqueles dias. Eu estou falando das viúvas, aquelas mulheres que perdem o marido no curso da vida, que por perderem o seu marido, automaticamente, na maioria das vezes, implica em perda de sustento, especialmente quando esta viúva não tem filhos ou netos, que podem trabalhar e suprir as suas necessidades. Timóteo identifica que em Éfeso há problemas de assistir viúvas que são verdadeiramente viúvas e necessitadas, e viúvas que têm filhos e netos que podem ajudá-las, mas preferem recorrer diretamente à igreja, pulando a etapa familiar para a etapa eclesiástica. E aí Timóteo se pergunta: a quem nós devemos socorrer de forma imediata? E Paulo, a esta carta, responde a Timóteo: Timóteo, você que é pastor, é jovem, é líder, tome cuidado. Lá no verso 4, Paulo diz para Timóteo que há dificuldades no sentido de que há viúvas nessa igreja que são viúvas, mas não estão desesperadas por sustento. Se você ler o verso 4, Paulo diz assim: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes filhos e netos aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, porque isso é aceitável diante de Deus. Em outras palavras, o papel da igreja é cuidar dos necessitados, mas somente daqueles que realmente precisam dos cuidados que vêm da ordem do Senhor. E ter atenção e cuidado com os seus, quando chegamos ao versículo 8, é algo extremamente importante, é aceitável diante de Deus. E é por isso que Paulo, repreendendo, meus irmãos, vejam isso, a atitude daqueles que não sabem cuidar da sua própria família, desses filhos e netos que não sabem dar sustento aos seus pais, que os deixam, portanto, abandonados, no caso das suas mães, as viúvas, que Paulo profere a exortação que lemos no verso de número 8. Para aqueles que se esqueceram de como devem cuidar da sua própria casa, é que Paulo diz essa porção que eu e você lemos. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, da sua própria família, tem negado a fé. E é pior do que uma pessoa que não crê em Deus. E aí, meus irmãos, Paulo nessa manhã fala para nós de um pecado, que é um pecado que acontece em todas as épocas: a negligência no lar.
não cuidarmos da sua própria casa, fazer vista grossa do que acontece dentro dos lares, ou simplesmente ser alguém indiferente ao que a família vive. Esse é o sentido desse texto que fala nessa manhã a nós. Negligenciar o que acontece nos lares, seja com relação ao sustento dos seus, seja na área emocional, seja nas relações conjugais ou com os seus próprios filhos. É um pecado muito grande diante de Deus, que é digno de nós pararmos nessa manhã em que meditamos, em que cultuamos, em que celebramos a ceia do Senhor, para repensarmos quem temos sido dentro das nossas casas. Crentes verdadeiros, com uma fé verdadeira, que estendem as mãos para todos os seus, especialmente os da própria casa, ou pessoas ignorantes quanto à lei de Deus, que não entendem o significado espiritual de ser crentes dentro da sua casa. É esse o pecado que a Bíblia quer conversar comigo e com você nessa manhã. O texto é muito simples, mas é de uma simplicidade muito profunda de nós pensarmos. Paulo diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus. Aí você se pergunta, quem são esses seus? Que o apóstolo Paulo vai dizer que a gente tem que ter cuidado. Se alguém não tem cuidado dos seus, Paulo deixa aberto essa questão para que você olhe para a sua vida e perceba ao seu redor quem são aqueles, de forma ampla, que precisam de você, que precisam da sua ajuda, que Deus chamou você para cuidar. E aí, irmão, já fica uma lição muito clara para nós. Deus não nos chamou para vivermos isoladamente. Deus não nos chamou para sermos ilhas neste mundo e sermos introspectivos de tal forma que a gente só pensa em cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa vida, do nosso umbigo, do nosso ser. Deus nos chama a cuidar uns dos outros. E diz para mim e para você que quando nós não fazemos isso, nós estamos pecando. Se alguém não cuida dos seus, e essa interpretação deve ser tão ampla, que inclua os de casa, que inclua os parentes mais chegados, que inclua o nosso avô, o nosso tio, o nosso primo, por que não dizer os nossos amigos, por que não dizer os nossos irmãos das nossas igrejas e todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho para nós percebermos os cuidados inerentes à vida cristã. Mas Paulo faz uma coisa mais específica. Ele estreita essa relação e ele diz assim: se alguém não cuida dos seus, mas especialmente, vejam isso, especialmente, especificamente, de forma muito particular, dos da sua própria casa, os da sua própria família. E aí Paulo está falando dos casamentos, dos filhos, de tudo que acontece nas nossas relações com os nossos pais, com o círculo mais íntimo da nossa vida, com a família que a gente tanto ora, que a gente tanto consagra, que a gente tanto põe aos pés do Senhor. Nós que oramos a Deus para que Ele edifique a nossa casa, se nós, com base nessa fé, não tomamos o cuidado de vigiar, de cuidar, de alimentar, de suster, de prover, com base na graça de Deus, nós estamos em pecado. E Paulo termina esse texto dizendo que aqueles que não agem assim, cuidando, têm negado a fé. E chega a ser pior do que uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não foi resgatada por Deus. Essa não é uma mensagem fácil de ouvir, meus irmãos. É uma mensagem difícil. Essa não é uma mensagem que se direciona ao outro, se direciona a mim, direciona-se a você. É com você que Deus está falando nessa manhã. Você pode ser um bom obreiro, um bom pregador da palavra, alguém assíduo na casa de Deus,
alguém que evangeliza, alguém que ora, alguém que tem dons, alguém que faz muito no reino de Deus. Mas se eu e você negligenciamos o cuidado com a nossa própria família, nós somos piores do que aqueles que não creem em Deus e temos negado a própria fé em Deus. Paulo diz isso, meus irmãos, de uma forma muito clara. Nós somos piores do que um descrente, porque o crente no Senhor Jesus, aquele que conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, mas se não cuida da sua própria família, ele peca contra o maior conhecimento. Essa falta de ação pecaminosa se dá porque, vejam só, nós que cremos em Deus, aprendemos na Bíblia o que é o amor de Deus. E quando não vigiamos nossos lares, pecamos contra a ordem que nós já sabemos ser certa da parte do Senhor. Somos piores do que o descrente, porque um crente é capaz de dizer em público: eu sou do Senhor, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas negligencia os cuidados dos lares. É pior porque um crente conhece o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. E, meus irmãos, se contra tudo isso nós não somos capazes de cuidar dos nossos e da nossa própria família, nós temos vivido uma mera religiosidade que para nada serve, que é desagradável aos olhos do Senhor. E, portanto, a palavra de Deus nessa manhã nos ensina a nós observarmos o cuidado no lar cristão. Como é que Deus quer que a gente cuide da nossa casa? Esse versículo nos ensina profundamente a nós não negligenciarmos esse dever para com os nossos, para com aqueles que Deus determinou o cuidado da nossa parte, mas nós sermos crentes que observam a palavra do Senhor. A palavra nos ensina aqui que o cuidado do lar cristão reflete de nós, vejam isso, uma fé ativa, uma fé que age com obras para a glória de Deus, uma fé que corresponde ao chamado de Deus e nos torna, portanto, cristãos verdadeiros. E esse ponto de partida é muito importante. Não negligenciar a fé, meus irmãos, como diz Paulo nesse texto, é entender que a mesma fé, e fé é o que, irmãos? Certeza do que a gente não vê, não é isso? Hebreus capítulo 11, pela fé. Tantas pessoas fizeram tantas coisas em nome de Deus. Essa mesma fé no Senhor, que nos resgata, por meio da qual nós somos resgatados e somos tornados filhos do Deus vivo, é a mesma fé que Deus planta no nosso coração, que nos torna sensíveis o suficiente para observarmos o que está acontecendo nas nossas casas, o que está acontecendo com o nosso casamento, o que está acontecendo com os nossos filhos, com a nossa família, que tipo de educação temos dado a eles, ou se temos sido negligentes nesse ponto. Portanto, irmãos, se contentar em ser crente, percebam isso, se contentar em ser crente, se contentar em ser um frequentador de cultos, a revelia do que acontece na sua família, ser cristão enquanto o seu lar perece no inferno, sem que você nem mesmo se ajoelhe e clame ao Senhor, sem que você intervenha, sem que você cuide, é um pecado inaceitável aos olhos de Deus. Nós deveríamos ser mais ativos nessa luta contra o nosso próprio desleixo, contra o nosso pecado de omissão. Se a nossa fé é verdadeira e não uma fé falsa, nós não seremos negligentes quanto ao que acontece nos nossos lares. Deus nos chamou para a vida eterna, meus irmãos. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está redimindo as nossas vidas. Ele está também interessado em redimir as nossas casas. Você tem orado a Deus para que isso aconteça?
Qual foi a última vez que você orou pela conversão daquele parente que você tem dificuldade de falar com ele às vezes? Orar por filhos, eu creio que muitos têm orado. Mas qual foi a última vez que você, de fato, de verdade, entrou no seu quarto, fechou a sua porta e disse palavras com Deus em oração, clamando graça e misericórdia dele? Você tem aprendido esse cuidado? Ou você tem sido negligente com a sua própria família? Paulo diz para Timóteo que se alguém não cuida dos seus, tem negligenciado, tem negado a fé. E a pergunta que a gente faz ao nosso coração tem sido essa: eu sou alguém que tenho fé verdadeira? Ou eu tenho uma fé apenas simbólica, apenas teórica, apenas metafórica, apenas algo sentimental no meu coração, mas por não cuidar do meu lar, eu tenho negado a fé? Ou seja, meus irmãos, crer no Senhor Jesus é muito importante. Arrepender-se dos nossos maus caminhos é essencial. Mas tudo isso tem que levar a gente a olharmos o que acontece na nossa casa. Percebermos que o Deus que nos redimiu é poderoso o suficiente para redimir qualquer que seja as nossas relações familiares. Mas esse cuidado do lar cristão também demonstra o próprio amor de Deus. Paulo ensina isso também aqui. Quanto mais eu e você progredirmos na fé, nessa fé que nós não negamos, mais do amor de Deus nós conseguimos conhecer nas nossas vidas. Quanto mais eu e você andamos com fé em Jesus somente, mais de Cristo é formado, é consolidado no nosso coração. E não tenham dúvidas, quanto mais fé em Deus nós temos, menos desculpas também nós temos. Quanto mais fé no Senhor Jesus, menos justificativas para não sermos obedientes. As justificativas acabam, as desculpas acabam, meus irmãos. Isso se aplica às nossas famílias. Quando Jesus entra no nosso coração, como lemos neste culto, neste belíssimo texto da Bíblia, onde Jesus nos dá um novo mandamento, Ele não está falando isso para você apenas se inspirar e achar bonito. Quando Jesus diz que novo mandamento Ele nos dá, que amemos uns aos outros, que amemos ao Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar e sobre todas as coisas, e ao próximo como nós mesmos, meus queridos, isso não é só um emblema, sabe? Isso não é só uma inspiração, uma filosofia de vida, mas isso é um desafio para o nosso coração, porque o pecado nos atingiu de tal forma que sem o amor de Deus não há lar possível que se edifique. Sem o amor que vem de Deus e é ensinado por nós e que nos torna diferente daquele que crê, e portanto nós não nos tornamos piores do que o descrente, esse mesmo amor de Deus, ele se espalha nas nossas famílias, nos nossos lares, né? Cuidar dos outros, meus irmãos, é até um instinto natural. Os animais fazem isso e não são seres conscientes. Eu sei que isso é um pouco controverso. Há pessoas que dizem que animais são até mais conscientes do que certos seres humanos. Isso também é verdade, uma verdade crítica, mas é uma verdade para nós. Mas também os incrédulos, coisa interessante, aqueles que não creem em Deus, são frequentemente capazes de cuidar da sua própria família. Aqueles que não conhecem ao Deus que nós conhecemos, são frequentemente vistos como bons maridos, como boas esposas, como bons pais e bons filhos, e honestos nas suas relações, tudo isso fruto da graça comum que vem de Deus.
E o contraste crítico tem que ser feito. E nós que conhecemos a Deus, não deveríamos ser igualmente, ou talvez melhores a cada dia, nessa tarefa de enxergar o que acontece nas nossas casas? O crente que crê e sabe que Deus o ama e não cuida, isso é pior do que uma pessoa que vive com prazer no pecado. Esse é o choque, irmãos, que a Bíblia precisa dar a gente nessa manhã. Talvez eu e você estejamos necessitados de melhorar o cuidado dos nossos lares. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias de incertezas, de pandemia, de pós-pandemia, de inflação, de incertezas para todos os lados. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: o Deus que cuida dos nossos lares é igualmente gracioso, nos ama a tal ponto, enviou o seu Filho para redimir as nossas vidas. Ele tem interesse em nos ensinar a sermos melhores esposos, esposas, pais e filhos para a glória de Deus. Você tem demonstrado o amor de Deus na sua casa? Ou você é alguém que negligencia a fé e é pior do que o descrente? Você tem sido uma pessoa sensível aos dilemas do seu lar, ou você é como muitos nos dias de hoje, que se alienam, que fogem para todos os lados? A palavra de Deus nessa manhã é muito simples, e eu não tenho necessidade de falar mais a respeito do que ela já diz ao nosso coração. Se alguém não cuida da sua própria casa, dos seus, da sua família, tem uma fé que não é prática, negligenciou a fé, negou a fé diante de Deus, e é pior do que uma pessoa que não crê. Mas aquele que cuida do seu lar demonstra em si uma fé verdadeira, colocada no coração pelo nosso próprio Deus. O que a gente tem que aplicar no nosso coração nessa manhã, em que nós vamos à casa de Deus adorar, e também para sermos ensinados pela palavra do Senhor? A primeira aplicação que nos diz é que esse cuidado implica, transmite, exige de nós uma vida de oração. Cuidar da nossa família significa, irmãos, orar pela nossa família. Eu sei que você sabe disso, mas o óbvio tem que ser dito, irmãos. O óbvio tem que ser dito, porque Satanás nos atinge no óbvio. Satanás ataca a nossa vida, onde nós achamos que somos bons. Atinge as áreas espirituais que nós achamos que somos seguros nelas. Cuidar é orar. Se nós não estamos negando a fé e somos pessoas ativas nos nossos lares, então Deus nos chama a orar por nossas famílias. O primeiro cuidado é conversar com Deus sobre tudo o que tem acontecido na minha casa e na sua casa, e pedir graça e misericórdia ao Senhor, e longanimidade ao Senhor, e todos os frutos do Espírito Santo que Deus, pelo seu poder, coloca no nosso coração, para que a gente não seja negligente, mas operosos, obedientes e praticantes da palavra do Senhor. Precisamos aprender a orar a Deus. Segundo, cuidar não é só orar, mas é também ensinar. Se somos pessoas que não negam a fé, Deus nos chama, queridos irmãos, nós que somos crentes, a ensinarmos, a educarmos, a instruirmos o nosso lar. E portanto, meus irmãos, cuidar não é deixar que as coisas corram na nossa casa de qualquer jeito. Cuidar não é permitir que os nossos filhos façam o que querem, mas é ensiná-los conforme a palavra de Deus. Não é sempre concordar com o que o cônjuge diz, mas cuidar é também ensinar, repreender, exortar, às vezes ser firme, mas nunca sermos omissos.
com o que acontece na nossa casa. É como Isaías diz lá para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, para que o juízo de Deus não venha sobre a sua casa. Como é que a gente põe a nossa casa em ordem? Obedecendo a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, ensinando a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor e praticando nas nossas casas. E por fim, cuidar é orar, é ensinar, mas é também intervir nos nossos lares. Intervir com atitudes, irmãos. Seja sustentando, seja dando apoio, seja alimentando física e espiritualmente. Deus nos chama a sermos bênçãos para a nossa própria casa. Deus nos chama a agirmos de tal forma que o ambiente é transformado pelo poder que vem de Deus. É sermos ativos e não desleixados e negligentes com a fé que vem em Deus. Você é uma pessoa que ora pela sua casa? Você é uma pessoa que ensina e instrui o seu lar a amar a Deus e viver para Deus? Você é alguém que sempre que é necessário intervém colocando ordem na sua casa? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, pela sua graça e pelo seu poder, a sermos crentes que não negam a fé, se tornando pior do que os descrentes, mas sejamos crentes que confiam no Senhor Jesus, o autor da nossa fé e o redentor das nossas vidas e dos nossos lares, para a glória de Deus. Senhor nos abençoe.